Olá, bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais de matemática, tá? Nós vamos trabalhar um pouco menos do que nos outros dias, porque hoje vocês têm aula de inglês, então também terão, né, atividades e tarefinhas da disciplina de inglês, tá legal? Então, vamos trabalhar lá na apostila. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês a apostila. Vamos ver. Só um minuto. Aqui. Bom, pessoal, nós paramos aqui na página anterior, onde vocês tiveram, né, que marcar ali os ângulos com as cores que foram pedidas. Na próxima página, tá? Nós temos uma atividade que vocês deverão realizar neste espaço aqui. Que atividade é essa? Vocês irão usar este espaço dessa malha quadriculada. Eu vou até aumentar a tela para ficar melhor. Acho que aqui fica, a tela cheia fica melhor, né? Então, vocês terão que fazer essa atividade nesta malha quadriculada, nesse espacinho livre, tá? Vocês deverão desenhar um triângulo só com ângulos agudos. Vocês lembram que o ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto, tá? Ele é, por exemplo, como esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é menor que o ângulo reto. O ângulo reto é este aqui, de 90 graus, tá? A Ana Clara, né? Ana Clara, ela teve uma dúvida, ela perguntou para a Tia Maiara, e eu achei interessante compartilhar essa dúvida da Ana com vocês. Porque a gente fala muito, né, de ângulo de 90 graus, de 45 graus, e aí a Ana me perguntou, Tia Maiara, mas como é que eu vou saber quando é 45, quando é 65, quando é 80, quando é 90? E aí, gente, o que a tia explicou para a Ana foi o seguinte: quando vocês estiverem lá pelo 7º ano, eu acho, vocês irão trabalhar com os medidores de ângulo. Não sei se já é no 6º ano, o ano que vem, mas vocês vão trabalhar com medidores de ângulo, que são umas réguas, né? Especiais para medir ângulos, tá? E aí a professora Marta, professora de matemática, vai ensinar vocês a medir os ângulos de todos os tamanhos possíveis, tá? Aqui, o que é interessante vocês saberem? Vejam essa figura que vocês têm aqui embaixo, ó, essa figura verde aqui. Ela está aqui só enfeitando a nossa apostila, mas eu vou usar essa figura aqui e essa figura aqui, ó, que mostra a página, tá? Então, prestem atenção. Ignorem este 18 que está aparecendo aqui. Quando nós temos um círculo, quando nós damos uma volta inteira ela tem 360 graus, tá? Quando nós giramos apenas a metade, olha só, uma meia lua, tá vendo? Nós temos 180 graus. Agora, quando nós damos metade da metade de uma volta, quando eu giro, aqui eu tô de frente, quando eu giro para minha direita, eu digo que eu giro 45 graus, 90 graus, desculpa. Quando eu estou de frente e eu giro para a direita, eu estou girando 90 graus, tá? Por que é 90 graus? Porque é metade de 180. Se uma volta inteira tem 360 graus, a metade da volta vai ter 180. O que é metade de 180? 90. O que é metade de 90? 45, tá? Então, nós vamos trabalhar neste momento
com isso. 360, 180, 90 e 45, tá? Explicando isso, vocês então farão essas atividades. Vocês vão desenhar nessa malha quadriculada ali de cima um triângulo só com ângulos agudos. Preciso saber se é de 45, se é de 60, se é de... Não! Vocês vão desenhar com ângulos agudos. O que é o ângulo agudo? É o ângulo que é menor que 90 graus. E o que é 90 graus? É 1/4 de volta. É a metade da volta. Ó, metade da volta é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é metade da volta. O que é metade da metade? É isso aqui, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Esse é o ângulo de 90 graus. E se o ângulo agudo é menor que 90 graus, então eu preciso fazer um ângulo assim, né? Menor que 90 graus. Assim é menor que 90 graus, tá? Então, vocês terão que desenhar um triângulo onde os ângulos serão menores que 90 graus. Não pode ter ângulo igual ou maior a 90 graus, tá? Vocês, depois de desenhar, vocês vão marcar os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez nas anteriores. Então, vejam que aqui vocês marcaram os ângulos, né? Onde é que é o ângulo? É aqui na pontinha, ó, quando eu encontro as arestas, certo? Então, aqui vai ser o meu ângulo. E aí, depois de vocês desenharem aqui o triângulo de vocês, vocês irão marcar os ângulos dessa figura, tá? Será que dá para desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus? O que vocês acham, pessoal? Será que eu consigo, ó, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também é um ângulo de 90 graus. Eu consigo desenhar um triângulo, então, com dois ângulos de 90 graus? Não dá, né? Porque aí, se eu tenho dois ângulos de 90 graus, eu vou ter que fazer uma pontinha para cá, uma pontinha para lá, mas aí não vai ser um triângulo, porque ele vai ter mais de 3 ângulos, tá? Então, não dá para desenhar um ângulo com mais de um ângulo com 90 graus. Na número 2, vocês vão destacar os triângulos do material de apoio, tá? A professora já destacou aqui os que a professora tinha. Esses ângulos, esses triângulos, eles são todos diferentes, certo? Na primeira etiqueta aqui, vocês têm que colar o triângulo com 3 lados exatamente iguais. Vocês terão esses 3 triângulos aqui, ó, tá? Esse e esse. Aí vocês vão analisar, vão medir, mas vocês têm que, nesse aqui, colar o triângulo que tem os 3 lados exatamente iguais. Nesse segundo, vocês vão colar o triângulo que tem apenas 2 lados iguais, o outro é diferente. E aqui, um triângulo que tem todos os 3 lados diferentes, certo? Depois de fazerem isso, vejam bem. Podemos identificar os polígonos usando letras maiúsculas para indicar os vértices. Vejam aqui, ó, os vértices, né, são indicados com letras maiúsculas. Por exemplo, esse triângulo aqui é o triângulo ABC, tá? A letra pode também servir para nomear o triângulo. O triângulo ABC tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C. Como é que é o nome desse triângulo? Triângulo ABC, tá? Indique os vértices dos triângulos que você colou com letras da sua escolha. Atente-se para que não fiquem 2 triângulos com o mesmo nome. Por quê? Aqui, pessoal, ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Vocês vão ter que colar
os triângulos, aqui eu desenhei, os mesmos triângulos que vocês têm ali no material de apoio, eu te desenhou aqui, tá? E aí vocês vão ter que fazer o seguinte, tem esse triângulo aqui, por exemplo, que tem todos os lados iguais, certo? Então, eu vou nomear o meu triângulo. Eu vou colocar um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. Ó, olha como é que vai ficar. Opa, desculpa. O meu triângulo vai ser o triângulo ABC, tá? Esse triângulo vai ter o nome ABC. O outro triângulo eu vou colocar OPQ. Então, o meu segundo triângulo vai ter o nome OPQ. E o terceiro triângulo eu vou colocar LMN. Então, o terceiro ficou LMN. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque vocês vão ter que fazer aqui, gente, ó. Qual é o nome do seu triângulo equilátero? E o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que você colou aqui, ó, que tem todos os três lados iguais, certo? Então, o triângulo, no meu caso, o meu triângulo equilátero é o triângulo ABC, tá? Depois, na letra C, qual é o nome do seu triângulo isósceles? Mas o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele que tem apenas dois lados iguais e o outro é diferente. No meu caso, o meu triângulo isósceles, ele levou o nome de OPQ, tá? Então, eu vou colocar aqui, na letra C, eu vou colocar OPQ. Na letra D, qual é o nome do seu triângulo escaleno? Mas o que é um triângulo escaleno? É o que tem todos os lados diferentes, tá? Que é o caso desse triângulo aqui, e eu nomeei de LMN, tá? Ó, ficou assim, ó. Tá? Essa foi a minha atividade, foi como eu fiz. Vocês vão colocar as letras que vocês acharem que devem, tá? Não precisa ser igual a minha, mas foi assim que eu fiz, ok? Então, pessoal, para eu diferenciar esses triângulos, eu tenho que estar atenta ao tamanho dos ângulos, né? Porque um triângulo equilátero vai ter todos os três lados iguais, exatamente iguais. O triângulo isósceles vai ter dois ângulos diferentes, dois lados diferentes, aliás, dois lados iguais e um ângulo diferente. Esse é o isósceles. É quando tem dois lados iguais e um é diferente, tá? E o triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes entre si. Nenhum deles é igual, certo? Aqui vocês têm a explicação bem direitinho, ó, tá? Leiam quantas vezes vocês acharem necessário, mas vocês devem lembrar disso, certo? Memorizar. Número 3, vocês têm aqui uma faixa que é feita somente com triângulos, tá? Triângulos azuis e roxos. Na próxima página, vocês têm que responder a algumas questões sobre esse desenho. Que tipo de triângulos formam essa faixa, gente? Vejam bem, esse triângulo tem esses dois lados aqui iguais. E esse lado aqui é diferente. Ou ele tem esse lado menor e esse maior. E esse aqui ainda maior. Será que todos os ângulos são diferentes? Vocês têm que analisar e colocar aqui o tipo de triângulo que está formando essa faixa. Será que é equilátero? Será que é isósceles? Ou será que é escaleno? Tá? E como são os ângulos desses triângulos? Eles são
maiores que 90 graus ou eles são menores que 90 graus? Porque num triângulo, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe. Se o ângulo é maior ou menor que 90 graus, tá? E como é que são esses ângulos que formam esses triângulos, certo? A número 4, vocês vão observar cada triângulo daqui até a letra D e vocês vão indicar se eles são isósceles, equiláteros ou escalenos, tá? E, se precisar, vocês vão medir, né? Com uma régua, meçam aqui para não restar dúvida, tá? Então, aqui vocês só vão indicar se eles são equiláteros, isósceles ou escalenos, ok? Próxima atividade. Se você construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, o mais provável é que ele seja um escaleno, tá? Então, vocês vão fazer aqui, seguindo as orientações, vocês vão fazer um triângulo e ver o que acontece, tá? Depois de que estiver pronto, né, o triângulo ABC que vocês vão fazer aqui, vocês então vão analisar e dizer que tipo de triângulo que vocês formaram. Se é isósceles, se é escaleno, se é equilátero, tá? Agora aqui a gente tem uma explicação de como construir um triângulo isósceles, certo? Aqui vocês vão traçar uma linha, depois bem no meio tem aqui um ponto que vocês vão colocar uma outra linha, né? E vão fazer bem retinho para que fique aqui um ângulo de 90 graus. E depois vocês vão apenas unir os pontos, né? E está pronto, então, o meu triângulo isósceles, tá? A construção de um triângulo equilátero é um pouco mais trabalhosa, porque esse tipo de triângulo precisa ter os 3 lados exatamente iguais. Para isso, destaque do material de apoio um molde para montar esse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo do triângulo equilátero, é um ângulo de 60 graus. Então, vocês têm lá no material de apoio isso aqui, ó, tá? Tem esse medidor de ângulo aqui, certo? Vocês terão que dobrar essas duas partes aqui. Por quê? Se ele ficar assim, ele vai ter um ângulo de 90 graus. E ali está pedindo de 60 graus, né? Eu preciso de um ângulo de 60 graus, então eu vou dobrar 15 para esse lado, 15 para esse lado, e aí eu fico com 60, tá? Esse é o medidor de ângulo. E o que vocês têm que fazer? Aqui tem todas as dicas, tá? Para vocês montarem o triângulo de vocês. A professora também fez aqui, na mesma folhinha que eu fiz os outros, eu vou dobrar aqui para poder mostrar melhor para vocês e vou parar de compartilhar a tela para que vocês possam ver melhor, tá? Então, olha só, aqui já está o meu triângulo pronto, né? O que eu fiz? Vejam bem. Eu coloquei o medidor de ângulo aqui, tá? Aqui. E aí eu tracei uma linha aqui e aqui. Por que eu não pude fazer aqui? Porque aqui ele é meio arredondado, né? Então, ele vai parecer um cone se eu fizer reto aqui. Depois eu só virei, peguei a parte reta aqui, tá? E risquei também. O que eu fiz? Eu fiz um triângulo com todos os lados iguais, ok? É bem fácil. Vocês podem seguir ali as dicas, tá? Mas é bem tranquilo de fazer. Às vezes parece que é complicado, mas não é, ó. Pega o medidor, traça uma linha, tá? Depois, traça a linha do outro lado, retira o molde. Aí você vai ficar com esse desenho. Você vai usar, então, uma régua, né? Para
traçar. Eu nem usei regra, eu simplesmente virei o medidor e usei a parte reta, né? Depois, então, é só fechar com uma linha e aí confira para ver se todos os lados ficaram iguais. O meu ficou bem fácil. A última atividade de hoje, vocês têm que construir seus triângulos no espaço a seguir. Então, aqui vocês têm que construir um triângulo isósceles e aqui construir um triângulo equilátero, tá? Voltem lá nas informações, confiram direitinho como é um triângulo isósceles, como é um triângulo equilátero, tá? Ainda temos o escaleno. Então, quem quiser aqui do ladinho fazer um escaleno, tem espaço, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina aqui, certo? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês estejam compreendendo, mas caso precisem de ajuda, eu estou à disposição de vocês, tá legal? Um forte abraço, um beijo grande e até o próximo vídeo, até a próxima aula, que é amanhã, tá?